André Motoca, 1906. Quer ser um fracassado? Ouça Paulo Freire. Kleber Andrade Dias. Paulo Freire é o próprio fracasso. Danilo Torres, _JPA. Fracasso é quem concorda com Paulo Freire, esse verme, responsável pelo Brasil possuir a pior educação fundamental do mundo. Será, Danilo? Eu recebi alguns comentários assim porque eu postei um vídeo do Paulo Freire, então eu achei por bem vir aqui contar pra vocês quem era o Paulo Freire e por que ele é tão odiado. Paulo Freire foi um educador brasileiro que desenvolveu um método pedagógico diferente, que levava em conta as vivências dos alunos para o desenrolar da aula. Então, por exemplo, se ele tinha um aluno que era pedreiro, o Paulinho iria escolher palavras que fizessem parte da realidade dele. Porque era mais fácil ele aprender a escrever tijolo do que aprender a escrever tucano, que era um bicho que ele nunca viu. Tá, mas será que esse método prestava mesmo? Será que dava resultado? Muito. E ele provou isso em uma experiência que ele fez em Angicos, onde ele alfabetizou 300 adultos em 40 horas. Era impressionante o que ele conseguia fazer com esse método. Tá, mas se é assim, como é que você explica então os baixos índices de qualidade da educação brasileira? Olha, eu poderia apontar muitas razões para isso, mas nenhuma delas é o Paulo Freire. Porque o método dele nunca foi adotado pelo sistema educacional brasileiro em larga escala. Ele até chegou a ser chamado no governo de João Goulart para elaborar o Plano Nacional da Alfabetização, mas no mesmo ano os militares deram o golpe, o Paulo Freire foi preso e ficou exilado fora do Brasil pelos próximos 16 anos. E por que Paulo Freire é tão odiado? Olha, eu vou te contar essa história. Na época em que ele começou a aplicar o método, os brasileiros analfabetos não podiam votar. Então, o Paulinho estava formando não só leitores, como também eleitores. E isso podia mudar o cenário político do país ao incluir a população mais pobre como um agente decisivo. Freire incentivava que as pessoas não apenas aprendessem a escrever tijolo, mas que refletissem sobre as próprias condições do trabalho que faziam, da vida que levavam, que se questionassem sobre a própria realidade. É isso, Paulo Freire é odiado por certos grupos que temem o pensamento crítico. Se você nunca leu Paulo Freire, pare de ficar passando vergonha na internet e vá ler. Um beijo da tia Mari.